Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo seja sobre a sua vida. Mais uma vez nós estamos aqui para compartilhar com você a leitura diária da Escola Bíblica Dominical na lição para jovens. Nós estaremos estudando a lição de número 5, a cura do paralítico de Betesda, nesta lição para jovens. Quero pedir para você subscrever no meu canal. Visite também o nosso site www.moldado.com. No site você tem os vídeos, você tem uma mensagem escrita do assunto que nós estamos aqui abordando. Logo abaixo você tem também os slides, se você quiser, pode baixar, não vai te custar nada. Nesta lição estaremos falando sobre alguns milagres de Jesus na leitura diária, além da cura do paralítico de Betesda. Também nós vamos relatar alguns, pelo menos 35 milagres pesquisados por nós, que estão registrados, que Jesus operou durante o seu ministério aqui na terra. No final da lição, nós teremos também as 5 reflexões. Vamos passar rapidinho ali pelas 5 reflexões desta lição. Enfim, estaremos juntos aqui e nós vamos nos edificar participando desta gloriosa palavra de Deus. Então vamos para a leitura de segunda-feira. Na leitura diária de segunda-feira nós temos Mateus capítulo 9, versículo de 1 a 8. Jesus cura um paralítico em sua cidade. Aqui nós vamos iniciar falando da cura do paralítico de Betesda e depois nós vamos voltar sobre a cura que Jesus operou em sua cidade. Então, na lição, Jesus deixa a Galileia, na cura do paralítico do tanque de Betesda, Jesus deixa a Galileia e vai a Jerusalém. Havia uma festa. Jesus sempre estava onde estavam as pessoas, porque o seu objetivo, o objetivo de Jesus era estar onde estavam o maior número de pessoas aglomeradas, porque Jesus veio para salvar essas pessoas. Jesus veio para libertar, para dar vida, para dar salvação, para curar, para fazer milagres também, se necessário fosse. Mas sabemos que o maior relacionamento de Jesus, é claro, sempre foi com o Pai, sempre foi com Deus. Ele passava noites, ele passava horas, ele passava madrugadas falando com Deus, orando ao Senhor. O Pai foi quem destinou Jesus a esta terra. E Jesus falou porque ele veio a esta terra em Lucas 19:10. Ele disse: eu vim buscar e salvar o que se havia perdido. Jesus então foi à festa e depois ele foi à cidade de Betesda, onde Jesus lá ele curou um paralítico que há 38 anos estava paralítico. Então, a lição do tanque de Betesda é a lição que nós vamos estudar e é o tema da nossa lição de hoje, a cura do paralítico do tanque de Betesda. Mas Jesus cura um paralítico em sua cidade, está na leitura diária. Então, em Cafarnaum, sabemos que Jesus operou muitos milagres em Cafarnaum. O destaque nessa leitura diária é a cura de um paralítico descrita nos evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas. 4 homens ali, eles se sensibilizam com aquele paralítico e levam ele até Cafarnaum, onde Jesus estava provavelmente em sua casa, e ali jazia muitas pessoas, tanto do lado de dentro como do lado de fora. Existia ali um número muito grande de pessoas, mas os 4 homens levaram mesmo assim o paralítico até Jesus. Através, como não
tinha como eles atravessar com o povo pelo meio da multidão. Aqueles homens então colocaram uma escada, subiram por cima da casa, fizeram um buraco no telhado e desceram o paralítico aos pés de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Todos que estavam ali, é claro, esperavam que Jesus viesse curar aquele homem. Mas Jesus olha para aquele homem e diz para ele: perdoados te são os teus pecados. Então houve muitas murmurações, houve muitas críticas por parte dos escribas e dos fariseus que estavam por ali, dizendo: este homem blasfema, porque quem pode perdoar pecados se não for Deus? Então, para perdoar pecados. E Jesus, então, ouvindo essas murmurações, ele vai manifestar agora a sua autoridade. E ele diz, então, para que vocês saibam que eu tenho poder para perdoar pecados, então Jesus disse ao paralítico: levanta e anda. A multidão que estava toda ali viu aquele grande milagre acontecer. E eles então se maravilharam e glorificaram a Deus por aquele grande acontecimento ali em nome de Jesus. Em Marcos capítulo 3, versículos de 1 a 6, é a leitura de terça-feira, Jesus cura o homem da mão ressequida ou da mão mirrada. Marcos 3:3 diz assim: e disse ao homem que tinha a mão mirrada: levanta-te e vem para o meio. Ou seja, Jesus aqui ele estava na sinagoga. Vem para o meio e olha, e olhando para eles, isso está no versículo 5, e olhando para eles ao redor com indignação, condoendo-se da dureza do seu coração, disse ao homem: estende a sua mão. E ele a estendeu, e foi-lhe restituída a sua mão, sã como a outra. Então veja que aqui Jesus opera também um glorioso milagre, fazendo um homem, curando a mão de um homem que estava ressequida, não estava normal. O foco de Jesus, sempre o foco de Jesus em todas essas operações de milagres, ou onde ele se reunia com as pessoas, sempre ele estava ensinando. Primeiro ele ensinava a palavra de Deus, que era o foco maior, falar, era anunciar o evangelho, era falar das boas novas de salvação. Era a missão mais importante, é a missão pela qual ele veio fazer. Buscar e salvar o que se havia perdido, pregando a salvação. No caso daqueles 4 homens que levaram aquele paralítico aos seus pés, Jesus ali deu ênfase ao perdão dos pecados, porque um homem, mesmo paralítico, estando perdoado os seus pecados, subirá com Jesus Cristo até os céus quando da sua vinda. Mas mesmo uma pessoa normal, mas se não se arrepender dos seus pecados, a condenação eterna lhe espera. Então, vamos procurar estar sempre aos pés do Senhor Jesus. E aqui, da mesma forma, Jesus ele estava ensinando. E, de repente, ele chama aquele homem para o meio. Este homem também foi trazido por outros até Jesus. E Jesus chama aquele homem para o meio da sinagoga. Jesus ele foi criticado após ter realizado este milagre. Também ele foi criticado pelos fariseus porque ele estava curando no dia de sábado. Ora, Deus trabalha todos os dias, assim como o diabo também trabalha todos os dias. Ambos trabalham 24 horas. Nosso Pai, ele não escolhe dia para fazer o bem para as pessoas que o adoram, que o servem, que o glorificam, que se humilham, que se quebrantam diante dele. Eles guardavam a lei
mas se esqueciam do maior mandamento, amar a Deus, e a demonstração deste amor era amar o próximo. Ou seja, eles guardavam a lei, mas se esqueciam que precisavam amar a Deus. E para amar a Deus, eles precisavam demonstrar, amar também o seu semelhante. E aqui nós não vemos nenhum amor pelo semelhante. Eles estavam aqui cuidando mais em que um dia fosse guardado do que uma pessoa viesse a ser restituída à sua saúde. O tanque de Betesda ficava à porta das ovelhas. E ficava à porta das ovelhas. A porta das ovelhas foi um nome dado por Eliasube no tempo de Neemias, quando da restauração dos muros em Jerusalém. Neemias dividiu ali as 12 tribos e cada uma veio então a restaurar, a reconstruir uma porta. Eliasube foi o responsável ali por este nome, a porta das ovelhas. Por que ele deu esse nome, a porta das ovelhas? Porque naquela porta era onde as ovelhas tinham acesso, passavam por ali até chegar ao templo para serem sacrificadas. O tanque de Betesda então ficava próximo à porta das ovelhas. Em hebraico significa casa de misericórdia, onde muitos doentes ali se reuniam para serem curados. A água do tanque, para serem curados. A água do tanque ela era movimentada por um anjo, que de vez em quando ele descia ali e movimentava aquelas águas. E o primeiro que entrasse naquelas águas após aquele movimento era curado da sua doença. Possivelmente Jesus foi a este homem devido ao longo tempo que ele estava aguardando para ser curado, para andar, porque ele era um paralítico. Teria Jesus escolhido esse paralítico como uma forma de incentivar também as pessoas que estavam sofrendo para crer, para esperar, para não se desanimar, mas sempre estar esperando, porque este homem há 38 anos esperava. E era uma forma também de fazer com que as outras pessoas não se desanimassem, mas que aguardassem o tempo. Se no tanque de Betesda era um local de sofrimento, apenas o primeiro era agraciado ali, o primeiro que descia que era abençoado. Lá no tanque de Betesda era assim. Agora, no reino de Deus não. Todos são abençoados pelo Senhor. Todos são agraciados com as bênçãos de Deus. Então, vamos buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça. As demais coisas, com certeza, tudo que você precisar, o Senhor vai lhe conceder conforme a sua necessidade. Marcos capítulo 3, versículos 10 e 11. Jesus curou muito mais do que está relatado, é a leitura de quarta-feira. Então nós vemos que os milagres de Jesus marcaram a humanidade. Antes dele não se viu e depois dele não se ouviu falar de alguém tão poderoso, com tantos milagres acontecidos de uma forma extraordinária. Jesus operou muito mais do que esses milagres que estão relatados. Veja o que disse João quando ele escreveu o seu evangelho no capítulo 21, versículo 25. Há, porém, ainda muitas outras coisas que Jesus fez, e se cada uma das quais fosse escrita, cuido que nem ainda o mundo todo poderia conter os livros que se escrevessem.
Atos capítulo 10 e o versículo 38. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e poder, e como ele andou por toda parte, fazendo o bem e curando todos os oprimidos pelo diabo, porque Deus estava com ele, e por isso ele realizou tão gloriosos milagres. Agora, o objetivo dos milagres de Jesus era mostrar para o mundo que ele era o Filho de Deus, o unigênito do Pai. Além disso, ele também revelava a sua misericórdia. Ele revelava também o seu plano de salvação para a humanidade. Ele produzia fé no coração daqueles que se encontravam perdidos, sem saber para onde iam, sem saber por que estavam aqui na terra. Os milagres de Jesus revelam a vontade de Deus para o ser humano, visto que o Senhor Jesus veio para revelar e também veio para fazer a vontade do Pai. Os milagres de Jesus não se resumem apenas à cura física, à libertação e à ressurreição de mortos. O maior milagre de Jesus foi operado na cruz do Calvário e 3 dias depois na sua ressurreição, porque na cruz do Calvário Jesus perdoou todos os nossos pecados, entregando a sua vida por nós. E na sua ressurreição tipifica então que nós saímos da morte espiritual, e ressuscitamos para uma vida nova em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Os 35 milagres, pelo menos foi o que eu pesquisei. Se houver mais ou se houver menos, por favor, deixa aí escrito para mim. Mas os 35 milagres de Jesus registrados na Bíblia, temos aqui a transformação da água em vinho, também a cura do filho do oficial, a cura do paralítico de Betesda, a primeira pesca, a libertação do endemoniado, a cura da sogra de Pedro, a purificação do leproso. Também temos a cura do paralítico, cura da mão ressequida, cura do criado do centurião, a ressurreição do filho da viúva de Naim, a cura de um endemoniado mudo. Jesus acalma a tempestade, também outra vez ele acalma a tempestade, cura do endemoniado gadareno, cura da mulher enferma. E vamos aí prosseguindo, são muitos milagres. Ressurreição da filha de Jairo, a cura de 2 cegos, a cura do mudo endemoniado, primeira multiplicação dos pães, Jesus anda sobre as águas, a cura da filha da cananeia, cura de um surdo e gago, a segunda multiplicação dos pães, continuando ainda da cura do cego de Betsaida, cura do jovem possesso, o pagamento do imposto, foi quando Jesus mandou que Pedro tirasse aquela moeda da boca do peixe, a cura de um outro cego, a cura de uma mulher enferma, a cura de um hidrópico, também a ressurreição de Lázaro, cura dos leprosos, a cura do cego Bartimeu, a figueira foi amaldiçoada, a ressurreição na orelha de Malco e a segunda grande pesca. Então esses são os milagres que eu encontrei. Se você encontrar outros e souber de outro, houve aqui algum equívoco, não tem importância, pode deixar aí o seu comentário que nós vamos rever isso, tá bem? No versículo 6, voltando para o tanque de Betesda, no versículo 6, Jesus faz uma pergunta ao paralítico para testar psicologicamente aquele paralítico e saber
se ele queria mesmo ser curado ou não, se ele estava já acostumado com aquela doença. Provavelmente, aquele homem queria ser curado. E Jesus, vendo este deitado, e sabendo que estava nesse estado havia muito tempo, disse-lhe: queres ficar são? Infelizmente, muitas pessoas se acostumam com o seu sofrimento, se acostumam com a sua doença e não vão procurar saúde, não vão procurar um tratamento, já estão acostumados com aquela doença. Então, psicologicamente, essas pessoas conseguem conviver com esse tipo de sofrimento físico. Ou pode ser um sofrimento emocional também. Então, outro aspecto a ser destacado aqui nesse episódio é que, conforme a própria Bíblia diz em Provérbios capítulo 13, o versículo 12, a esperança demorada enfraquece o coração. Este homem provavelmente sentia-se de forma justificável, ele sentia-se desmotivado e deprimido. Por quê? Porque nunca ele conseguia, ou nunca alguém o colocava ali naquelas águas para que ele viesse ser curado. O homem destaca a sua dificuldade de chegar. Ele fala para Jesus que ele tinha dificuldade de chegar ao tanque. E ali, quando ele diz isso, ele está revelando ali o egoísmo, o individualismo que pesava naquele lugar. Ninguém se prontificava em pegar aquele homem e levar às águas depois que o anjo a movimentava. A história daquele homem mudou repentinamente quando ele obedeceu à ordem de Jesus. Jesus disse no versículo 8: levanta, toma a tua cama e anda. Mas voltando ao individualismo, voltando ao egoísmo, hoje também muitas pessoas pensam em si mesmas e nunca pensam no estado difícil de sofrimento que passam as outras pessoas. Quando nós, da igreja, que congregamos, que servimos a Deus, deixar de ser egoístas, deixarmos de ser individualistas e pensarmos no estado de sofrimento com que passam os nossos irmãos, nós vamos ajudá-los, nós vamos abençoá-los. Enfim, nós vamos fazer como a igreja primitiva fazia, sempre estava ajudando os seus irmãos. E quando nós fizermos assim, vamos demonstrar o amor de Deus na nossa vida e com certeza a igreja vai crescer ainda mais. O amor de Deus vai ser derramado em nossos corações ainda mais. A manifestação do poder de Deus vai se manifestar poderosamente nos nossos cultos ainda mais. Por quê? Porque nós estamos deixando de lado o egoísmo, estamos deixando de lado o individualismo e compartilhando aquilo que o Senhor nos dá com as outras pessoas. Talvez por causa dos 38 anos de sofrimento, o homem já tivesse perdido a esperança. 38 anos sofrendo, quem sabe ele já tinha perdido a esperança. Entretanto, quando Jesus entra em cena, ele muda toda aquela situação, porque aquele homem ainda tinha desejo de andar, ainda tinha desejo de ser uma pessoa normal. Ele queria a bênção de Deus e por isso ele estava ali. Então, não vamos nos desanimar, vamos continuar aguardando a bênção do Senhor. Enquanto nós estivermos aqui, vamos esperar, vamos sonhar, vamos colocar em prática os nossos objetivos, vamos colocar em prática os nossos sonhos, vamos colocar em prática os nossos planos e esperar que o Senhor
nos dê a vitória em nome do Senhor Jesus. Marcos capítulo 7, versículo 31 a 37, é a leitura de quinta-feira. Jesus curou um surdo que falava com dificuldade, alguns chamam de gago, né? E trouxeram-lhe um surdo que falava dificilmente. Esse homem também foi trazido até Jesus, e trouxeram-lhe um surdo que falava dificilmente e rogaram-lhe que pusesse a mão sobre ele. O versículo 33, e tirando-o à parte, Jesus tirou aquele homem de parte do meio da multidão, pôs-lhe os dedos nos ouvidos e cuspindo tocou-lhe na língua. Uma forma diferente que Jesus usou ali para curar aquele homem. Trouxeram este homem até Jesus, que usou um método diferente para curar. Aprendemos com este milagre que Jesus Cristo sempre variava as suas ações para curar, mas o resultado era sempre o mesmo. As pessoas saíam com saúde, as pessoas saíam felizes, as pessoas saíam libertas, não importava o método que Jesus usou ou usava. Observe que Jesus empregou diversos métodos para efetuar seu ministério de cura. Às vezes, uma só palavra dita por Jesus era suficiente. Jesus apenas dizia uma palavra, mesmo à distância, e alguém recebia saúde, como aconteceu quando ele curou o filho do oficial e o servo do centurião. Outra vez ele cuspiu no chão, fez lama com a sua saliva e passou nos olhos de um homem que era cego de nascença. Em outra ocasião, Jesus curou um homem cego também em 2 estágios. Primeiro ele aplicou a saliva em seus olhos e em seguida ele impôs-lhe as mãos. O cego, por sua vez, recuperou a sua vista em 2 estágios, porque no primeiro estágio ele via os homens como se fossem árvores, ele via apenas vultos. Depois ele voltou novamente, Jesus impôs as mãos e ele começou a enxergar claramente as pessoas. Este homem surdo e gago que trouxeram a Jesus foi tratado com uma maneira diferente também. Jesus curou ele com um método também diferente. O modo como Jesus tratou o homem surdo e gago, tirando do meio da multidão, ele dando com ele pessoalmente e comunicando-se com ele de um modo que ele pudesse entender, isso tem um forte apelo à igreja. A igreja deve seguir o exemplo de Jesus e tratar os portadores de necessidades especiais com dignidade, com respeito e com amor. Foi o exemplo que Jesus deu quando ele tirou aquele homem do meio da multidão e deu-lhe uma atenção especial e curou ele. Então a igreja tem aqui esse exemplo e nós devemos seguir esse exemplo que Jesus nos deu. Um modo bastante prático de tratar os portadores de necessidades especiais com dignidade e respeito é respeitando os direitos que eles têm, como o acesso adequado, principalmente a igreja. Deve ter para chegar à igreja, deve ter acessibilidade como rampas em lugar de escadas e guias rebaixadas junto a faixas de pedestre e o direito às vagas reservadas com as que existem no transporte coletivo nos estacionamentos. Você respeita esses direitos? Faz
algo para auxiliar portadores de necessidades especiais? Como sua igreja lida com essa questão? Então são questões que nós devemos refletir, que nós devemos pensar muito sobre isso e cuidar disso o mais rápido possível para ganharmos mais almas para o Senhor. Mateus capítulo 8, versículos 14 e 15, Jesus curou aqui a sogra de Pedro. É a leitura de sexta-feira. Jesus havia passado pela manhã ensinando na sinagoga e tinha expulsado um espírito imundo de um homem. Em Cafarnaum, Jesus então vai à casa de Pedro e André, acompanhado por Tiago e João. Logo que chegaram, eles oraram em favor da sogra de Pedro, que estava ardendo em febre há muitos dias. Então há algo curioso nessa passagem, porque Lucas era médico e também muito detalhista. Então foi o único que descreveu esta repreensão da febre que estava na sogra de Pedro. Ela se levantou imediatamente e depois logo se levantar, já curada. Era uma longa, a febre era longa, então ela deveria estar fraca, mas aqui realmente ela foi curada de uma forma que ela se levantou e já foi servir a Jesus e servir também aos irmãos que estavam ali em sua casa. A cura foi instantânea e também foi completa. Ela começou a servir imediatamente e assim continuou. Uma cura simples, porém significante para Jesus. Ele sabia que essa mulher, ela era muito importante para Pedro. Diferente do que muitos imaginam. Não é porque estamos servindo a Deus, não é porque nós servimos a Deus, não é porque nós somos obreiros, não é porque nós trabalhamos na causa de Cristo, ou não é porque também que nós somos cristãos fiéis ao Senhor, é que nós não passamos por qualquer doença, não temos qualquer enfermidade. Então, Deus permite que essas enfermidades elas se manifestem também em nossas vidas, mas isto para que a glória de Deus seja manifestada. A febre representa os problemas diários que nos deixa prostrado às vezes, que nos deixa cabisbaixo, que nos deixa cansado. A febre faz assim. Então ela representa tudo isso. Às vezes estamos assim também, desanimados. Às vezes estamos cansados, às vezes estamos cabisbaixo, mas Jesus Cristo é o nosso Consolador. A sua palavra nos levanta e nos coloca de pé e faz nós então continuarmos caminhando. Deus quer nos ver de pé, agindo, trabalhando, por isso Ele remove qualquer obstáculo que nos impeça a trabalhar, seja físico ou espiritual. Jesus remove os obstáculos porque Jesus quer ver a sua igreja de pé. Jesus quer ver a sua igreja trabalhando. Então, qual é o obstáculo? Não importa o obstáculo, seja ele físico, seja ele emocional, seja ele espiritual, seja ele material, financeiro, seja o problema que for, Jesus vai remover esse obstáculo para que você continue fazendo a obra do Senhor. Voltando ao paralítico do tanque de Betesda, e aí quando nós voltamos ao paralítico, nós voltamos à lição. A lição que está lá registrada. Aqui nós estamos aqui intercalando, né? Fazendo a leitura diária e mostrando também o assunto da lição, que é o paralítico no tanque de Betesda. Como todos os demais preceitos da lei, o do sábado também tinha um objetivo definido. A guarda do sábado visava a saúde do povo israelita e também a preservação da terra daquele povo. Portanto, o sábado nunca foi um dia específico, ele foi um princípio.
Jesus mesmo disse: meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Então, se Deus sempre trabalhou, isso quer dizer que Deus nunca descansou. Mas ele falou sobre o sábado, a guarda do sábado, nos orientando que nós devemos tirar um dia para descansar, porque nós somos carne. E se nós não tirarmos um dia para nós descansarmos, um ou dois, ou férias para nós descansarmos, o nosso corpo vai padecer. E o nosso corpo é templo de Deus, precisa ter saúde, precisa estar preservado. Então, Deus nunca descansou, ele apenas deixou uma orientação. O homem precisa descansar em um dia, pois seu corpo precisa de saúde. Quando a Bíblia diz lá em Gênesis, depois da criação, Deus descansou daquelas obras que ele havia feito. Agora precisava do quê? Continuar trabalhando para preservar tudo o que ele havia feito. Não é assim? Nós criamos alguma coisa e depois nós preservamos aquilo que criamos e nunca paramos. Deus criou todas as coisas e descansou daquelas obras, daqueles dias, daquela sua criação. Mas agora tinha a preservação. De necessidade imprescindível, agora, e princípio de descanso, o sábado foi transformado em uma poderosa arma de opressão religiosa. E muitos até substituem o sábado por Jesus, idolatram o sábado. Ou seja, você pode receber a salvação por Jesus Cristo, mas só pode ser salvo se você guardar o sábado. Se você não guardar o sábado, você então não tem salvação. Por muitas vezes Jesus entrou em questão com aqueles que guardavam o sábado. O homem que padecera há 38 anos, obedecendo a ordem de Jesus, ele levantou-se, tomou sua cama e imediatamente partiu, foi para sua casa. Os judeus religiosos ignoravam friamente o milagre que Jesus operou. Porém, eles criticaram aquele homem porque ele estava carregando a sua cruz no dia de sábado. Os líderes religiosos cumpriam à risca esse preceito sobre guardar o sábado. Mas ele não estava nem aí com a saúde do povo, não estava nem aí com a situação difícil com que as pessoas passavam. E aquele homem havia sido curado, o homem não sabia. Eles queriam saber quem foi que mandou você levar essa cama nesse dia. Quer dizer, eles não se alegravam no fato de que o homem agora estava andando, mas sim que ele estava carregando uma cama, que ele estava fazendo um trabalho, que ele estava transgredindo uma tradição deles. Mas o homem não sabia, porque Jesus havia saído logo em seguida, não permitindo que ele conhecesse Jesus. Depois, em um outro dia, se você continuar lendo, você vai perceber que Jesus encontra aquele homem no templo e Jesus disse para ele: agora você continua vivendo e não peques mais para que coisas piores não venham te acontecer. Mateus 8, 16, 17, a leitura do sábado, Jesus desempenhou um ministério em cumprimento da palavra. Quando Deus se fez carne, ele habitou entre nós, não tinha pretensão de ficar para sempre. E Jesus veio para cumprir a sua missão e assim ele fez. Viveu aqui, morreu por nós e nos ensinou que nós poderíamos até aquele momento e nos deixou uma tarefa. Ao contrário que muitos comentam, ou ensinam, ou falam, Jesus não veio para abolir, Jesus não veio para
excluir, para acabar com a lei. Na verdade, ele veio para cumprir a lei, porque nós estávamos condenados, mas Jesus veio então e cumpriu a lei. Entre os judeus havia grande expectativa acerca de Jesus sobre o cumprimento da lei. Então ele declarou que não veio para abolir esses preceitos dados por Moisés, mas ele veio para confirmá-los. De fato, Jesus não anulou a lei moral resumida nos 10 mandamentos, mas ele expôs seus princípios de modo abrangente. Então ele ampliou ainda mais estas leis, ele aplicou ainda com mais, é mais forte agora no tempo da graça, e agora nós devemos então estudarmos melhor para entendermos melhor o assunto e assim estar em obediência à palavra de Deus. Além disso, na cruz do Calvário, Cristo cumpriu, ou seja, lá ele cumpriu a lei moral, mas na cruz do Calvário Jesus cumpriu a lei cerimonial, tornando-se ele mesmo o sacrifício oferecido uma única vez para sempre, a fim de limpar-nos de todos os nossos pecados. Nesse sentido de tipificação em Cristo, a lei foi totalmente cumprida e abolida, por isso não temos mais sistema de sacrifícios descrito em Levítico. O próprio Jesus foi o sumo sacerdote, ele foi o Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo. Então, com a vinda do Senhor Jesus, muitas promessas tiveram seu cumprimento, mas algumas profecias ainda aguardam o tempo próprio para serem cumpridas. Portanto, toda a lei se cumpriu em Cristo Jesus. É o que diz Mateus 5,18, porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nenhum jota ou um tio se omitirá da lei, sem que tudo seja cumprido. Ou seja, um dia toda a lei há de ser cumprida através de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. As nossas reflexões, aqui nós temos a primeira: qual a razão de a porta das ovelhas ter esse nome? Por que a porta das ovelhas tinha esse nome? Estudiosos afirmam que essa porta tinha esse nome por ser o principal acesso de passagem das ovelhas que eram destinadas por ocasião da Páscoa ao sacrifício no templo. Daí então esse nome, inclusive dado por Eliasub. Devido ao longo tempo em que esteve enfermo, aquele homem precisava ser curado em duas áreas. E quais são as áreas que aquele homem precisou ser curado? Então ele precisou ser curado na área física e também psicologicamente ele precisava de uma cura para receber a cura física. A resposta do homem quando Jesus abordou revela o quê? Revela o quanto o individualismo e o egoísmo imperavam naquele ambiente. Aquele ambiente era um ambiente pesado, porque ali só tinha pessoas individuais, ou seja, pessoas que pensavam em si mesmas. Eram pessoas egoístas, cheias de egos, que não se preocupavam com a situação de sofrimento das outras pessoas. Qual era o propósito do quarto mandamento? O quarto mandamento do Decálogo visava preservar a saúde e a integridade da pessoa, coibindo a exploração e o abuso, também da força de trabalho, tanto por parte do indivíduo quanto por parte do patrão. O que a resposta do ex-paralítico aos judeus implicava implicitamente revela. A resposta do agora ex-paralítico revela implicitamente a autoridade de Jesus. Aquele que me curou, disse ele. Ele próprio disse: toma a tua cama e anda. Em termos simples,
O que o homem quis dizer foi que aquele homem, ele era desconhecido e ele tinha poder para curar, e ele me curou. Eu estava há 38 anos sofrendo e ele me curou. Ora, se este homem ele teve o poder para me curar, quanto mais ele tem poder para me dar ordem, para me levar à cama num dia de sábado. Essa foi a resposta daquele homem, do ex-paralítico, que estava doente, mas Jesus sarou da sua paralisia e agora ele andava normalmente entre as pessoas. Maravilhas são os milagres de Jesus. Você precisa de um milagre? Creia em Jesus. Ele ainda continua operando gloriosos milagres na nossa vida. É só nós cremos, acreditarmos, confiarmos e esperarmos, e o milagre vai acontecer. Não importa em qual área você precisa, você necessita, não importa. Mas Jesus vai te dar a vitória e vai fazer na sua vida um grande milagre. Deus abençoe sua vida, filha, e não se esqueça, visite o nosso site www.moldado.com, é o endereço do nosso site. Também não se esqueça de deixar aí o seu like e também subscreva no nosso canal. Faça uma visita no site, lá você tem os vídeos, tem uma mensagem escrita sobre o tema que nós aqui abordamos. Abaixo você tem os slides, se você quiser pode baixar, não te custa nada. Deus te abençoe em nome de Jesus e até a próxima leitura diária da Escola Bíblica Dominical, lição para jovens.